Boas malta, Daniel do canal Que Combate, sejam bem-vindos a mais um episódio. Novamente o Atílio, como para quem acompanhou, assistiu o último episódio, né? Ficou bem apertado o tempo, tem muito assunto que eu queria ainda estar extraindo dele. Então, mais uma vez, seja bem-vindo, Atílio. Muito obrigado, amigo. Muito prazer estar aqui de novo. Nós falamos muito sobre o mindset, né? Falamos sobre muito mais focado no pós, o após-lutador, né? A importância de trabalhar essa questão psíquica, né? Do atleta quando para com a sua carreira, né? Mas queria que você falasse também sobre o antes, o durante. Ok. Portanto, eu todas as minhas experiências se baseiam na minha carreira e na minha experiência que eu tive, os bons e os maus momentos. E a procura de conhecimento dentro disso. É importante para um atleta reconhecer que tem um período de amadorismo em que começa a amadurecer dentro da prática desportiva, pelo menos tem que passar pela teoria das 100 horas, não é? O atleta tem que se especializar e tem que ter no mínimo 100 horas de prática para começar a entrar dentro do desporto. Portanto, investir numa carreira amadora e a partir do momento, se essa carreira amadora é tipo uma oficina, um tubo de ensaio, se essa carreira amadora for minimamente positiva e tiver sucesso, ele pode pensar numa carreira profissional. Na minha opinião, acho que na opinião de todos concordamos que não faz sentido pensar numa carreira profissional se tu não tiveres uma estabilidade amadora positiva, não é? Exato. Porquê? Porquê que eu falo nisto? Porque hoje em dia, e tu estavas a falar isso em off também, não é? Este pessoal mais novo, esta geração nova, não quer passar pelo período de aprendizagem, quer saltar quase do início logo para a parte profissional. O meio, o processo, é a parte mais importante de todas, porque o processo todo é onde tu vais perder, tu vais aprender, tu vais adaptar, tu vais ganhando ferramentas para quando chegares ao profissionalismo, tu conseguires estar estável e bem. E Atílio, quais seriam esses alicerces, esses princípios, essas bases que um atleta hoje começando deveria focar no mindset, não só na parte física? Como que tu abordaria isso hoje como tu aborda isso hoje com vossos atletas? Qual a estrutura a ser construída? Então, na estrutura que eu estou inserido hoje, como não assumo um cargo de responsabilidade, eu consigo ajudar muito neste acompanhamento verbal. Eu acho que o mais importante para quem começa é a consistência, a assiduidade. A consistência, a assiduidade. Que também é um desafio nos dias que correm hoje em dia. Porquê? Há tanta informação e tanto assédio da informação e do tempo a todo mundo que o jovem ou o praticante, não interessa a idade, quando começa a treinar, não se dedica 100%. Portanto, eu, Atílio, neste momento, o que é que eu faço? Qual é a minha mentalidade? Ok, qual é a minha luta? A minha luta é matar um leão por dia. Como é que eu mato um leão por dia? O meu objetivo é treinar hoje. Fazer o treino, executar o treino de hoje. Ir ao treino hoje. Começar e acabar o treino. O dia amanhã, o outro objetivo é voltar a treinar. Então, eu foco-me num treino de cada vez. Esse foco de um treino de cada vez, esses baby steps, esses pequenos passos, fazem com que eu consiga desenvolver blocos de uma semana. Esta semana foi bem conseguida. Este mês foi bem conseguido. Este trimestre foi bem conseguido. O primeiro passo é a assiduidade. Se tu não tens assiduidade e tu estás focado em 1000 coisas ao mesmo tempo, tu não consegues desenvolver na parte específica da modalidade. Sim. Isso, pronto. Também tem uma outra dificuldade que são as distrações externas, né? A gente está falando aí de uma alta que quer trilhar um caminho profissional. Só que tem as dificuldades, né? Que são as questões pessoais, né? Trabalho, família, para muitos isso também acaba, de uma certa forma, impactando. E alguns têm uma certa facilidade de lidar com isso, outros não. E como que tu enxerga isso? Separar esses mundos? Prioridades. E o Marco Tyson falou aqui uma frase que eu concordo muito com ele, que é, eu também, eu não lido mal. Ele disse, eu lido mal com a indisponibilidade. E eu não lido mal. Eu, como sou mais velho, já deixo passar, mas eu não aceito a desculpa. O que é que eu quero dizer com isto, Daniel?
quando eu ouço um jovem universitário, por exemplo, a dizer-me assim: não vim treinar a semana passada porque estive a estudar para os exames. Daniela, é mentira. Mentira. Eu fiz universidade. Ninguém estuda 8 horas por dia. Mentira. Ninguém estuda 8 horas por dia. Se ele estudar 7 horas por dia, ele tinha 1 hora para ir treinar. Não é aquela hora do treino no dia que vai impedir que ele estude para os exames. Se o trabalho dele é estudar, ele tem 24 horas para estudar e só tira, ou melhor, tem 23 e tira 1 hora para ir treinar, ou 2 horas para ir treinar. Não é o facto dele treinar que vai impedir que ele vá estudar. Isso é uma desculpa que eles dão deles organizarem mal as prioridades deles e, além disso, gerirem mal o tempo deles. Porquê? Porque eles estão a estudar 2 horas, 1 hora, e eles a pegar no telemóvel e a ver redes sociais. Eles não estão a estudar 2 horas. É mentira. Da mesma maneira, quando ele me diz: não vim treinar porque estive a estudar para os exames. É mentira. Ele, só que o pior, o que é o pior disto? O pior disto, amigo, é que ele não me está a enganar a mim. Ele está a se enganar a ele. E se ele se está a enganar a ele não está a ser sincero com ele, é porque ele não se está a dedicar o suficiente. Portanto, eu, como técnico, tenho aqui já um alarme. E esse cara não está muito interessado nisso. Pois. A pior mentira é aquela que nós mesmos passamos a acreditar nela. Autossabotagem. E outra coisa que o Marco falou muitas vezes sobre, e nisso eu tenho toda a minha admiração, tanto ele como a altura, o pessoal, os Chapas igual, e eles iam treinar com o Florinho ao Algarve, eles faziam viagens de 2 horas e meia para lá e para cá, 2 horas para lá e para cá, para poderem ir treinar com o mestre deles. Eu próprio, os primeiros 11 anos da minha vida, quando comecei a treinar, eu todos os dias, de segunda a sábado, eu ia a pé 1 hora para o treino, treinava e vinha a pé 1 hora para casa. Eu chegava sempre a casa a pé, com o saco às costas, a chover, com sol, não interessa. Todos os dias eu ia e vinha. Eu chegava a casa todos os dias, passava das 11 da noite. Eu jantava, organizava as minhas coisas, estudava, no dia a seguir estava acordado às 7 da manhã para ir para a escola. Eu nunca faltei um treino de segunda a sábado. Porquê? Porque era importante para mim. Eu colocava o treino da mesma maneira que eu colocava a prioridade de ir para a escola. Eu não queria saber das distrações. Eu passava a pé no bairro, estava a malta toda lá na comunidade, estava tudo lá no bairro. Todos os dias havia um amigo meu: vais treinar? Não vais, fica aqui connosco, vamos ao café, vamos ali às casas das máquinas jogar jogos, ou não vais treinar hoje? Disse, não, vou treinar, eu depois quando vier. E eu treino, todo dia, consistência, rotina, treino, tal, treino. 1 hora a pé, Daniel, 1 hora a pé. Fazia o treino, 1 hora a pé para casa. Eu tinha toda a desculpa do mundo para dizer assim: hoje não vou treinar. O que é que aconteceu? Ao fim de 11 anos, eu comecei a colher os frutos daquilo que eu estava a plantar. Voltando atrás, se tu não fizeres este trajeto, tu não consegues ir colher os frutos. Porquê? Não dá para plantar batatas e querer apanhar morangos. Não dá. Há que fazer o caminho. E hoje em dia eu fico, como o Marco diz, eu fico frustrado, eu fico zangado quando eles começam com essas mentiras e com essas desculpas, porque não querem fazer o caminho, não querem plantar depois para colher. Boa. E o Atílio, a gente falou muito sobre o se manter, né? Ok. Agora, falando de mindset, voltando, vou bater bastante nessa questão do mindset, que eu gosto desse tema, e acho que é bem importante. Você trabalhar a sua cabeça também numa mentalidade de algumas frustrações e de ansiedade, né? Eu acho que o atleta ele sofre muito de ansiedade. Tem um combate marcado, eu tenho que me preparar fisicamente, como que vai ser a minha prestação, o que vão falar de mim. Você consegue perceber esse ponto que eu acho que eu acho que é uma questão, não só atleta de todo o desporto, todo atleta sofre com isso, né? Como trabalhar isso na cabeça? Então é assim, eu fico sujeito a pressões sociais, pressões familiares, pressões do desporto em si e depois pressões internas.
De todas, depende de cada indivíduo, mas de todas, para mim, no meu caso específico, a pressão interna era superior às outras todas. Porquê? Porque eu exigia muito de mim. E o pior crítico é o interno. É complicado quando tu exiges muito, colocas as expectativas muito altas. Mas estes 4 fatores de pressões, que 3 são externos e um é interno, criam essas sensações todas de sabotadores internos. Ansiedade, medo, nervosismo, noites mais dormidas, etc. Mas isto é preciso primeiro, e eu aqui já entro na área do coaching completamente. No coaching, é mesmo fisiologia humana. É preciso que o atleta perceba que antes de ser lutador, ele é humano. E que estas sensações, Daniel, são normais. Uhum. Tem que aceitar. Não é covardia, né? Muitos Não é tem que falar covardia, é medo. Não é covardia, é química interna a funcionar. A partir do momento que tu começas a entender que isto é a tua química interna, o teu cérebro a tentar proteger o teu corpo, porque o cérebro não sabe que tu vais fazer uma luta desportiva. O cérebro interpreta, o teu cérebro primitivo, reptiliano, interpreta que tu vais te colocar numa situação de conflito de vida ou morte. É o que o cérebro primitivo faz um imprint que tu estás numa luta e tu não sabes se tu é uma luta contra um animal selvagem ou se é um espetáculo desportivo. Então, esse cérebro primitivo produz químicas internas. As catecolaminas, hoje em dia fala-se especificamente de determinadas hormonas, mas é importante o atleta dizer assim, calma, ok, este discurso interno, verbalizar, eu insisto muito com os meus atletas em verbalizar, ter uma conversa com nós próprios, verbalizar, porque nós às vezes até temos vergonha de falar, né? Nós temos vergonha de falar porque parece ridículo, mas verbalizar, então eu dizer assim a mim mesmo, aí calma, espera aí, isto é normal, eu estou nervoso, é normal, faz parte. E isto é o meu processo interno a proteger-me. Calma, faz parte. Eu sou humano como toda a gente. Eu estou-me a sentir nervoso. Toda a gente se sente nervoso. É normal. Relaxe. Eu estou-me a sentir nervoso, eu estou com ansiedade. Todos os grandes lutadores sentem isso. O meu adversário também está a sentir isso. Quando tu começas a pôr as coisas em perspectiva de normalidade, tu deixas estar lá em cima, estás ofegante. Então tu começas a baixar e a perceber que isto são... Quanto mais tu aceitares, quanto mais tu relativizares que isto faz parte, é normal, melhor tu começas a gerir estas emoções. Qual é o problema? O problema é que a pessoa não quer falar sobre isto. Sente-se envergonhada, não quer falar sobre tabu, isto. Né? Isto começa a ser um tabu. Quando começa a ser um tabu, tu, em vez de exteriorizares isso, tu colocas para dentro. Quando colocas para dentro, isto começa-se a acumular e tu não consegues gerir isto aqui dentro. Então, o melhor é tu... Por isso é que todas as técnicas físicas dizem para tu respirares. Quando tu respiras, o que é que tu fazes na verdade? É isto, ó. Tu deitas para fora a pressão. Quando tu deitas a pressão, verbalizar, deitar para fora, fazer o som da voz, da corda vocal, é tua a deitar esta energia para fora. Calma, Atilo, é normal, estás com medo, é normal. O próprio Mike Tyson já deu várias entrevistas a dizer que sentia medo. É normal. Que chorava. Calma, estás ansioso, é normal, faz parte, relaxa, vai correr bem, tu estás treinado para isto. Então, associar esta tirada de pressão, esta normalidade de sentimentos porque és um ser humano, associar isto à afirmação positiva. Treinar as afirmações positivas. Treinar a parte mental que tu falaste. Relaxe, é normal, mas vai correr bem porque eu treinei para isto. Tranquilo, pai, é normal. Eu estou ansioso porque eu estou-me a preparar para o conflito, mas eu sou bom, eu sou competente, vai correr bem. E depois aceitar outra coisa. Naquele bocadinho antes de tu subires, vais ter um pico de adrenalina. O brasileiro costuma falar disto, os técnicos, o adrenalizado. Está muito adrenalizado. É isto, o pico de adrenalina. Quando tu tens o pico de adrenalina, tu não podes entrar em pânico, não podes panicar. Tu tens de dar a respirada e teres oxigenar o cérebro. E teres o discurso positivo interno positivo. Não deixares entrar o discurso negativo. Ai, estou nervoso, não, coisa e agora, ele está muito grande, é muito forte, coisa, a equipa dele é boa e tal, coisa. Ou seja, não deixar entrar os demónios. É
Não, ele está forte, mas eu também estou. Eu também sou forte. Ele é bom, mas eu sou melhor. Eu treinei para isso. Eu mereço isso. Esta verbalização interna, que hoje em dia, tu já vês o Cristiano Ronaldo a fazer. Há muitos cortes dele a falar com ele dentro do campo. Se eu não acredito, aquela famosa dele, né? Se eu não acreditar que eu sou melhor nisso, quem é que vai acreditar? O Poitin, quando noqueou o Adesanya, está para entrar no último assalto e ele diz ao Adesanya: eu estou pronto para morrer aqui. Discurso interno positivo dele. O discurso interno dele a afirmar-se naquele momento da luta. Ele verbalizou. Ele deitou para fora. Verbalizou. Então, estas associações todas, este processo todo, treina-se. Daniel, treina-se. Ninguém consegue começar a fazer isto do nada. Isto treina-se. Como tu treinas um movimento qualquer. Autoconfiança. Tu treinas. E então, mais uma vez, eu vou buscar o gancho do treinador mental, do coaching desportivo de alto rendimento, que te acompanha, que te conhece e que no momento correto dá-te uma puxada para cima. Mantras positivos, ganchos positivos, movimentos físicos. Ou seja, isto já são técnicas físicas que te vão buscar ao estado do flow que tu pretendes. Mas para lidar com o pós, e depois é o tempo. Quanto mais vezes tu te colocares na situação, melhor tu ficas. Tu no primeiro combate estás em pânico, no segundo combate estás menos, no terceiro estás menos um bocadinho. E é um processo, é um flow. E tu começas a perceber que, calma, é só um combate, é só uma situação desportiva. Não é uma situação de vida ou morte. Não vai cair aqui uma bomba nuclear. Eu, se perder, a minha família vai mamar na mesma e as pessoas que me amam continuam aqui. Nada muda na minha vida. Isto não é um problema, isto é uma oportunidade de eu crescer. Eu vou repetir. A luta não é um problema. A luta é uma oportunidade de eu crescer, de eu ganhar, de eu conquistar. Ou seja, a maneira como tu olhas para a coisa muda. O discurso positivo é muito importante. Depois é ser treinado, é treinar. Mas fala pra gente, Atílio, nessa longa jornada, nessa carreira aí, conta um episódio aí que marcou ti dentro da luta. Eu vou dar... Eu, por acaso, não falo muito disto e gostava de dar mais atenção a isto, porque, mais uma vez, eu só posso falar de experiências minhas e de situações minhas. Não posso falar das experiências dos outros. Então, eu dou muitos exemplos pessoais meus. O meu maior... Portanto, as pessoas dizem que a minha melhor luta, o meu melhor combate, foi uma derrota. Eu perco um cinturão e esse cinturão foi uma performance. Portanto, o combate foram 5 assaltos brutais, tanto meus como do meu adversário. Mas foi-me atribuído a derrota. Essa derrota foi a melhor coisa que me podia ter acontecido. Portanto, eu aprendi mais com essa derrota, mesmo sendo uma grande prestação desportiva que eu tive, do que com todas as vitórias que eu tinha tido. Eu não sei se me estou a fazer entender. Sim. A derrota pôs-me numa evolução mental e de perspectiva que eu não tinha tido até ali na minha vida. Portanto, eu treinava e entrava em determinado patamar de performance que eu achava que era o meu patamar máximo e achava que estava bem. Esse patamar colocava-me numa performance esportiva positiva, agradável. Mas eu, quando percebi que essa performance não foi suficiente para o sucesso naquele combate específico, eu estava aqui e eu emocionalmente caí lá para baixo. Mas quando eu caí lá para baixo, eu tive o choque de realidade. O choque de realidade é tu começares a perceber que se calhar tinhas que ter dado mais um pouquinho. Aqui. Então, essa derrota fez-me exigir mais de mim, fez-me subir, fez-me profissionalizar mais, fez-me trabalhar mais, fez-me ser mais focado, mais concentrado. E essa derrota levou-me a um patamar. Portanto, se eu estava aqui, eu fiquei aqui. Eu caí, pau, mas depois subi para aqui, pau. A derrota que eu tenho no cinturão da Power Expo com o Rodrigo Xavier, que é um grande amigo meu hoje em dia, é um grande combate. Toda a gente me disse que provavelmente era o combate do ano. Na altura foi uma luta que eu ainda hoje vejo e fico colado ao ecrã. Levou-me, portanto, não foi mal.
o que eu achava que foi mau, no futuro eu percebi que foi bom. Fez a famosa maturidade, faz a gente... Exatamente. Né, é difícil aprender com o sucesso, Daniel, sabes? É muito difícil aprender com o sucesso. A gente aprende com as cabeçadas, não é quando as coisas correm bem. Um exemplo disso, eu não que seja especificamente isso, usar como exemplo, que pode ter acontecido. Tu tem atletas que vêm em grandes organizações, vou pegar um exemplo, José Aldo, um exemplo. Invicto, o Anderson Silva, invicto durante um bom tempo, e quando sofre uma derrota, acho mais o Anderson Silva, ele volta e não é mais o mesmo. Porque talvez tenha se acostumado, acho que a queda foi muito grande. E quando você vem construindo essa base desde cedo, de derrotas, e parece que fortalece mais o lutador, né? Não é que fortalece, eu acho que alguns conseguem lidar com a derrota, outros parece que tem uma certa dificuldade. Eu vejo que o Anderson Silva, no exemplo, não foi só o fator quebrar a perna. Sim, Acho que psicologicamente ele não voltou mais com aquela confiança que ele tinha antes, né? Mas o Anderson fez algo que as pessoas não têm noção. O Anderson acho que defendeu o título 12 vezes. Sim, isso é inquestionável. É uma Hoje coisa... em dia, tu vês, o título muda de mão a cada disputa, quase. E ele defendeu o título. O que ele fez é... Pronto. E ele também já estava a entrar na parte da idade. A idade física dele já o estava a pôr numa situação em que ele já não conseguia ter as performances que tinha, porque o corpo também não deixava. E eu, mais uma vez, vou-me reportar a mim. Nesse combate com o Rodrigo, o que é que vira ao jogo? Eu domino perfeitamente o primeiro assalto todo. Aliás, no primeiro assalto dá a sensação que eu vou noquear porque eu estou muito forte e houve algumas trocas e eu percebo que ele está meio abalado. Aliás, toda a gente pode ver esse combate no meu canal do YouTube. Está lá, título Power Expo, completo. Vou deixar o link aí. No áudio, mesmo o áudio é afastado. Tu ouves a pancada. Pá, 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 tu ouves as mãos a estalar. Mesmo num áudio de gravado da bancada. Eu domino o primeiro assalto completamente. Eu domino o segundo assalto e no final do segundo assalto eu dou uma relaxada na corda, com as costas na corda. Quando eu dou uma relaxada na corda, ele coloca um uppercut. O uppercut entra pelo meio e conecta por baixo do queixo. A pancada foi tão bem colocada e eu mordi o protetor bucal e eu cortei o protetor bucal de uma ponta à outra. Imagina a porrada que eu levo. Eu cortei o protetor bucal. O que é que acontece? Eu fico tocado, né? Eu fico tocado, o combate acaba. Eu vou para o canto assustado com a pancada. Quando entro no terceiro assalto, começa a baixar e ele começa a subir. E ele equilibra o combate. O quarto assalto, ele está em subida e eu estou a descer. No quinto assalto eu volto. Mas essa pancada criou um efeito psicológico em mim de me resguardar. Sim. Mas isto é normal. Daniel, é normal. Mas é nestes momentos que tu diferencias o atleta do guerreiro. E hoje, cada vez mais, a nível de modernidade, dentro do desporto de luta, somos mais atletas e menos guerreiros. Estás a perceber o que eu estou a dizer? Sim. É o famoso coração? Exatamente. Por vários fatores. Primeiro, muitos lutadores são treinados por preparadores físicos, por técnicos de educação física e não por ex-atletas. Quando tu és treinado por ex-atletas, por ex-competidores, por ex-campeões, no momento que tu precisares, ele vai-te dar a pressão que tu precisas. O treinador, o técnico de educação física não sabe porque ele nunca passou por aquilo. Depois, tu és fisicamente muito forte, mas será que tu és emocionalmente forte para te levantares no momento que levas a pancada? Sim. Quando é que tu vais descobrir isto, amigo? Quando passares por ela. Não há outra forma. Só quando fores posto à prova, só no calor, é que tu percebes se o chá é de qualidade ou não. Só quando a água aquece é que o chá é bom ou não. Então só no calor, quando tu estás em aperto, é que tu percebes se tu és um atleta ou és um guerreiro. E isso já é algo que transcende o treino. Isso é algo que está dentro de ti. É o que os TAI dizem. É aqui dentro. É aqui dentro.
ou tu és, ou tu não és. Já nasce contigo. Não se treina. E nesse combate específico, eu passei por isso. E depois do combate, eu passei um período de 2, 3 meses que eu, nos treinos, evitava os toques, porque eu estava com medo. O meu inconsciente tinha medo, porque eu tinha sentido aquele toque de tal forma que eu estava a evitar. Portanto, eu desenvolvi ali um receio, que depois ultrapassei com o tempo. Mas eu desenvolvi isso. É normal, faz parte. Cria aqueles traumas, né? Que alguns conseguem lidar com isso e outros vira literalmente um trauma, né? Isso impacta depois o resto da vida. Ou tu és atleta, ou tu és guerreiro. Agora, fala pra gente. Desculpa, pode complementar. No meu tempo, nós tínhamos, e mesmo antes de mim, a geração antes de mim, nós tínhamos referências de atletas que eram guerreiros. Tu pagavas o ticket porque tu sabias que o espetáculo ia ser uma guerra. Valia a pena, independentemente da pessoa, do teu ídolo, ganhar ou perder, tu sabias que ia ser porrada, mano. Tu pagavas de bom grado porque tu sabias que ia ser porrada. O que é que eu ouço as pessoas a queixar-se? Paguei o ticket, mas os combates foram todos assim, mais ou menos, pronto. Eu já ouvi muito, eu paguei para assistir um sparring. E depois não é só isso. Fisicamente são muito fortes, mas não estão muito preparados mentalmente para se magoarem. Isso é uma das partes. Outra parte, às vezes as lutas não são muito bem casadas. O que é que acontece? Eu olho para o cartaz e eu automaticamente sei, este vai ganhar, este vai ganhar, este vai ganhar, porque há esse trabalho. Por exemplo, voltando à parte do Tyson e do Marco, as organizações que o Marco faz, as organizações que os Chapas fazem, estão a subir muito, ali pela zona do Alentejo, está a crescer muito. Porquê? Porque eles casam muito bem as lutas. Sim. Eles equilibram muito bem o nível dos atletas, eles casam bem as lutas. Como eles casam bem as lutas, cada luta é um espetáculo em si. E isso atrai público, porque eu vou lá e vejo dois desconhecidos a ter um nível de confronto alto e digo, não, vale a pena, assim, vale a pena. Agora, se eu chego lá, tem um indivíduo que eu conheço, que é o favorito, e chega ali, dá 4 pancadas, 4 sapatadas no adversário, o adversário tira-se para o chão, e eu não quero ver isto. Sim. O que é que eu quero ver como espectador? Eu, como espectador, quero ver o filme do Rocky. Eu, como espectador, quero ver a guerra, eu quero ver o atleta a cair, a levantar-se, a ser resignado, a não desistir. Eu não quero que o outro chegue lá muito mais forte, e ele acabou. Eu não quero isso. Eu, como espectador, pago para ver um show. E eles, voltando atrás, ali estão a crescer muito porque eles casam, e parabéns a eles casam muito bem as lutas. Falou tudo. Como telespectador, também partilho do mesmo, né? Nada como você vê essa. É tão bom você ver não só a qualidade idêntica, né? Mas o quando tem até aquela virada, né? Tá perdendo, de repente se reergue. Você vê aquela disputa mesmo, né? Hoje em dia, tu vês muito o videozinho, né? O atleta faz o videozinho, camisola bonita, o patrocínio, a meia, a luva de marca, é tudo o show-off, está lá. Portanto, o aspecto está lá. E ficas e lá dentro está? Lá dentro está? Será que está? E esse não tá, ele acontece até no mais alto nível, né? A gente vê também muitos que tiram o pé no meio, ao longo do tempo, começam fazendo grandes combates e depois você percebe que aquilo amorna e ficam. Parece que tá ali só pelo contrato, só por mesmo para cumprir a agenda e por não exemplo, dá mais. Um atleta que neste momento, desculpa, está a interromper, um atleta que neste momento eu gosto de ver é o Adolfo Barão. Eu gosto de ver, porque eu acho que o Adolfo é quase. O Adolfo absorveu a convivência connosco na geração anterior, da mesma forma que nós absorvemos a convivência com a geração anterior à minha, e o Adolfo transporta ainda esse sentimento de guerra. O Adolfo vai lutar, vai lutar. O Adolfo não vai fazer um espetáculo esportivo. O Adolfo vai lutar. Vai para morrer lá em cima. E dentro da geração do Adolfo já é difícil ver isso. Já é difícil ver o atleta com essa disponibilidade mental de guerreiro.
O atleta está muito importado com toda a produção à volta, com o vídeo, com o patrocínio, com o suplemento, e não está preocupado em mergulhar ali. A geração antes de mim não tinha merda nenhuma para gravar. E eu lutava. A minha geração tinha um pouquinho mais, mas mesmo assim a gente não estava muito preocupado. A nossa preocupação era a performance, não era o ganhar ou perder, era a performance ser atrativa, tu seres reconhecido dentro do meio, tu dentro do meio terem-te respeito. Ok, este gajo é guerreiro, este cara é guerreiro. Isso era muito importante, não era tão importante a produção externa. Portanto, só fazendo piada um pouco, até desculpa, mas não teve como não pensar nisso, né? Até a alimentação é diferente, né? Eu lembro que quando miúdo, a referência que a gente tinha era ver o Rock Balboa tomando 7 ovos. Hoje é whey, hoje já tá tudo mais fácil, né? É tipo, piada, por exemplo, eu, graças a Deus, na minha carreira desportiva sempre consegui apoios. Na carreira profissional sempre tive bons patrocínios e apoios. Mas como é que eu cheguei a esses patrocínios, amigo? Eu cheguei a esses patrocínios porque eu percorri o deserto durante 11 anos. Eu, durante 11 anos, percorri um caminho do deserto que eu não tinha apoio de merda nenhuma. Eu, durante 11 anos, fiz tudo de graça. Eu lutei de graça quase todos os fins de semana, vários desportos. E durante esses 11 anos eu fui provando que eu tinha qualidade para me darem um apoio. Ok? Eu fui lutando, eu fui mostrando um apoio, uma consistência, que quando eu passei a profissional, os possíveis patrocínios diziam assim, não, eu vou apoiar o cara. Vale a pena, porque ele já mostrou que sim, que tem merece mérito. e tem... Pronto. Vou puxar para os dias 2. Então não vais lutar este campeonato? Não vou lutar, não tenho patrocínio, não tenho suplemento, não tenho patrocínio. E eu fico a olhar, mas porquê que alguém te havia de dar patrocínio? Ninguém te conhece, pá. O que é que tu fizeste O que é que tu fizeste? Que provas é que tu já deste para merecer um apoio? Ninguém te conhece, mano. Tu tens de semear primeiro, caralho. Tu queres as coisas assim, de mão dada? Não vai acontecer, mano. Que benefício é que tem uma marca de suplementos em patrocinar-te se tu não mostraste nada ainda? Tu estás à espera de quê? Que chegue aqui alguém que te bata à porta e diz, olha, eu a partir de agora vou... Não vai acontecer, caralho. Acorda, mano. Acorda. E eu vou puxar a fita atrás para tu veres a disponibilidade mental de tu estás focado em alguma coisa. Houve uma altura, depois da minha lesão, portanto, de que lado é? É deste lado. E eu aqui, ó, eu só tenho meio bíceps. Falta-me aqui a puxar para dentro. Falta-me aqui metade. Eu rasguei isto, a lutar, né? Eu tive fisioterapia de 6 meses, duríssimo. E eu pensei que não ia voltar mais. Então, a minha volta doía-me. Eu ia treinar e doía-me. Os combates que eu fiz pós-lesão, eu lutei profissional de graça. Daniel, eu lutei profissional de graça. Eu lutei para aparecer. Estão-me a fazer entender? Eu lutei para voltar-me a colocar no ranking, na mídia, né? Na ribalta. Eu voltei visibilidade. para visibilidade. E eu estudava, trabalhava e na altura estava a trabalhar. Portanto, havia um hotel em construção ali no centro do Porto e nós tomávamos conta do hotel durante a noite. Quando chegavam os funcionários às 8 da manhã, nós saíamos. Nós estávamos a tomar conta da obra para não assaltarem a obra, não roubarem durante a noite. Então eu fazia noites e às vezes éramos 2 a fazer noites. E a pessoa, o colega que trabalhava comigo, eu durante a noite lia muito e tal, para me manter ocupado. E então já estava com o combate marcado. E ia lutar de graça. De graça. Combate profissional de graça. E ele deu-me um feedback e disse-me assim, vais combater de graça? Vou combater de graça, porque eu tenho que voltar e eu vou combater de graça. E ele disse, eu no teu lugar não lutava de graça. Ir-me magoar, estragar-me, para ir lutar de graça. Para quê? E eu olhei para ele e disse assim, normal não lutares de graça, sabes porquê? Porque ninguém pagava para te ver.
ninguém te conhece. Sim. Porquê é que alguém havia de pagar para te ver se ninguém te conhece? Não faz sentido isso. Pois, Tu tem que tens de provar. dar provas. Tu tens de dar provas. E eu, naquele momento, mesmo sendo profissional, eu tinha que dar provas que eu já estava bem, pós-lesão, tinha que voltar a subir a minha performance para depois ir receber o cachê. Mas eu fiz, acho que foram 2 lutas de graça, para me resgatar. Bem, eu já era profissional e eu tinha esta mentalidade. Primeiro apresentar resultado para depois ir buscar. E ele, que nem amador era só praticante, achava que para lutar tinham que lhe pagar. Isto é de uma arrogância. Pois, volta naquele tema que a gente conversou bastante, eu conversei com o Marco no vídeo, foi sobre essa questão de cachê, né? As pessoas querem receber ou pagar, mas elas não têm capacidade nem de vender ingresso. É verdade. Muitos não conseguem levar nenhum familiar para assistir, então, como que um promotor ou patrocinador vai investir em algo que não tem retorno? É quase que impossível. Tem esse outro lado. O Atílio, agora, nosso tempo está. Parece que não, mas a gente já vai para os 40 minutos. Gostei bastante, acho que é uma coisa que estava faltando, né? Quando a gente fez o primeiro bate-papo, a gente falou muito do pós, mas foi legal tu falar sobre essa importância do durante, né? A importância aí do mindset. Mas antes da gente encerrar, eu queria que você falasse um pouquinho da sua experiência. Você falou que teve lá no off, a gente estava falando, você falou que ficou um tempo lá no Brasil, eu queria ouvir um pouquinho aí. Eu tive uma temporada primeiro. Eu primeiro estive nos Estados Unidos, em Las Vegas, em que na altura inseri-me na equipa de Vanderlei Silva, quando ele tinha aquele ginásio gigante lá, e treinei com várias lendas e tive em contacto ali com pessoas diretas do UFC que estavam diretas, treinei com vários mestres muito conhecidos, e depois tive uma altura que tive uma temporadazita tanto em São Paulo e depois estive no Rio. E eu no Rio treinei mais. No Rio treinei mais. E visitei, etc. Isso no MMA. Isso no MMA, embora a minha especialidade sempre fosse o strike, eu sempre tivesse mais aberto ao strike, mas foi quando o MMA estava a estourar e eu estava a entrar no MMA, depois acabei por fazer 2 lutas, 2 derrotas, porque na verdade eu não tinha formação nem competência de chão nenhuma na altura, mas não era só eu, éramos todos, porque era uma coisa nova para nós. Éramos pioneiros. E o que é que eu me apercebia? Portanto, primeiro choque de realidades de Brasil e Estados Unidos. A infraestrutura nos Estados Unidos é muito boa, no Brasil não tem infraestrutura. Mas a vontade que o praticante brasileiro tem é gigantesca. Tem muita mão de obra, né? Tem muito material humano no Brasil, né? Portanto, voltando ao que eu falei agora, cada praticante que eu via na comunidade era um guerreiro. Ele estava dentro da guerra e ponto. Era um guerreiro. A resumo que eu posso fazer é: eu não vi treinadores melhores que os portugueses. Não vi. Eu vi infraestruturas melhores nos Estados Unidos, eu vi muita vontade no Brasil, mas eu aqui em Portugal consigo reunir um bocadinho das duas coisas. Nós temos algumas infraestruturas boas e temos alguns guerreiros. A grande diferença, e voltando àquilo que nós falámos em off, é nós valorizarmos muito o que está lá fora e não valorizarmos o que está aqui. Nós não nos vendermos, nós não nos promovermos, nós não apostarmos em nós, porque nós temos grandes valores, nós temos treinadores super competentes, para mim são referências, e eu já trabalhei com os caras lá fora, e os de cá são melhores. É aquilo que tu falou, né? Muitos investem muito dinheiro ou tempo indo para fora e às vezes aqui dentro de casa, muito próximo com um colega do lado, você tem uma infraestrutura. Né? É verdade. Tio, eu queria agradecer. Obrigado mesmo. Obrigado. Bom, já fica aqui tem um spoilerzinho, né? Em off aqui, a gente está tramando algumas coisas, mas vai ficar aí em breve, né? Voltamos. Obrigado, amigo. Abraço a todos e continuem fiéis ao canal, subscrevam e subscrevam também o meu canal do YouTube, o meu Instagram, Atilo Gladiator Coelho, tem lá muita porrada para vocês verem das antigas. Boa. E não deixa de me enviar o linkzinho da luta que tu mencionaste aqui no vídeo contra o Thiago, salvo não me engano. Não, Xavier, pronto, me manda que eu vou deixar o bannerzinho aqui para a malta tá acendendo com mais facilidade. Vou enviar já. Valeu, abraço. Obrigado, um abraço.